o Jung, ele dizia uma coisa assim, o Jung tinha uma coisa ele dizia que a solidão para ele gerava um processo de cura que fazia a vida valer a pena. E ele ainda dizia mais, ele falava assim, quando eu me relaciono com muitas pessoas, eu levo alguns dias para me libertar da futilidade das palavras. Exatamente. Eu acho sensacional essa frase dele. Mas assim, eu acho bacana ter um pouco de solitude. Ah, não, eu gosto também. É fundamental, mas assim, o isolamento, não. E eu acho que na pandemia a gente meio que glorificou isso. Agora vai ser sempre assim, todo mundo em casa. E não é, o ser humano não é para isso. Ou então ele vai se reunir só em quê? Em eventos, que aí a pessoa vai para chapar, para beber, para não sei o quê. Mas e as reuniões criativas? E as reuniões onde a gente produz? Eu acho que está faltando isso. Mas isso, a explosão dos podcasts, ela talvez ela revele uma coisa que estava fazendo falta pra gente, que é as pessoas em volta de uma mesa, almoçando ou em volta de uma fogueira e conversando. Exatamente. Né? Tinha uma demanda, né? Tinha. Por humanidade. Eu acho que o podcast traz de volta essa questão da conversa não superficial. Da conversa que faz eu deixar um pouquinho meu aqui e levar um pouquinho de você comigo. Isso é tão humano. Isso é de humanidade. A gente chegou até aqui por causa disso. Exatamente. Eu imagino mesmo nos caçadores-coletores, eles se reuniam em volta de uma fogueira e os mais velhos contavam, ó, não faz isso, não faz aquilo. As mulheres falavam das plantas, os mais novos falavam dos perigos. Tinha aquela troca, né, toda que fez esse caldo que é hoje a gente. Que é a cooperação. Nós chegamos onde chegamos pela cooperação. Inclusive no Sapiens falam que a gente venceu os Neandertais porque a gente era mais organizado na cooperação. Na cooperação. Apesar de eles serem mais inteligentes, tendo o cérebro maior. E isso é uma coisa que não está acontecendo hoje, né? O estímulo é sempre competitivo. Individualista. O individualista. A gente vive uma epidemia de narcisismo. Né? Por quê? Porque Isso começa lá atrás, depois da Segunda Guerra, talvez? Eu acho que os tempos modernos já começam com isso. Porque assim, a filosofia dos tempos modernos tem como base estrutural o individualismo. É como se fosse assim, para eu me dar bem, qualquer atitude é justificável. Inclusive o instrumentalismo. O que é o instrumentalismo? É usar você, eu uso você para atingir um objetivo meu. Você assistiu o Lobo de Wall Street, né? Aquele estilo de... Exatamente. Isso dentro da filosofia do individualismo é permitido, mas não é ético. E aí você volta... Aí vamos lembrar da professora Lucilena. Aí você volta à essência, né, dos valores, né, dos homens. Valores, virtude e sabedoria. Valores, tá ligado à ética. Virtude é praticar isso, né? Porque que a gente vive num mundo de hipocrisia. 90% das pessoas estão falando, mas não praticam nada do que falam. Não, de maneira alguma. Que isso tem algumas pessoas, inclusive, que é muito evidente, e tem pessoas que só quem conhece realmente, aquela pessoa que sabe que aquilo é uma mentira. Conseguiu se disfarçar melhor. Mas parece que é quase uma defesa, né? Se eu coloco essa armadura de que eu sou essa pessoa, ninguém vai fazer a mínima ideia. Se eu bato em todo mundo cobrando essas atitudes, ninguém vai cobrar isso de mim, porque, eu sou o paladino dessa causa. E muita gente cai por causa disso. A gente viu a questão do Silvio Almeida, por exemplo, né? E de tantos outros casos que a gente vê que tava no cerne da pessoa, aquela luta, e foi por onde ela caiu. Por que as pessoas caem às vezes nos lugares onde elas mais deveriam estar atentas? Porque chega um ponto de poder e de delírio de grandeza e de falta de empatia com os outros, que ele acha que não vai ser pego. E também que o caso não do Pediri. Né? É um nível tão absurdo de... Cara, eu tô com as pessoas mais famosas, mais ricas do mundo. Mais influentes, mais poderosas. O que vai acontecer comigo? Nada. A gente manda, a gente dá as cartas, é verdade. Ele foi denunciado pela ex-namorada, aquela... Não é o nome dela? Que arrasta Martínez, não. Tem aquela cena no corredor? Não é o nome da ex-namorada que viveu com ele 10 anos?
Vê pra gente, Kratos. É a... Kay Ventura. Mas não é essa do corredor, não, né? Não. Viveu com ele, gente. Tá. Como é que é o nome dela? Peraí, vou achar aqui. Cassie Ventura. Tá. Isso mesmo. Viveu com ele 10 anos, achando que ia ser cantora de rap, papapá. Nesses 10 anos, quando ela denuncia ele, depois que desmancha com ele, faz a denúncia, explode um escândalo danado, em 24 horas ela tira a denúncia porque ele pagou $20 milhões. Então... Literal. Mas olha que interessante, quando ela faz aquele estardalhaço, a Polícia Federal, que seria a Polícia Federal daqui, começa a achar suspeito e começa a investigar. Então tudo que está aparecendo aí, acabou que ela foi um instrumento. Porque tem gente que falou, ela não devia fazer isso. Foi estopim. Foi estopim. Para tudo ser revelado depois. Agora, um cara desse, ele chegou num nível de poder que para ele disse, não vai acontecer. Mesmo depois que ela denuncia e que sai o escândalo todo, ele continuou fazendo as tais festas, né? Que eram as festas que ele fala como freak-offs. Freak off. Exatamente. Que eram essas festas que todo mundo... Era white party, né? Que as pessoas iam de branco, todas iam de branco. Assinavam um termo. Assinavam um termo. Depois de uma certa hora, começava o caos. Começava sexo forçado. Mas é de um nível... Droga. É um nível tão absurdo. Porque, assim, ele chamava... Todo mundo, meu querido. O que vai voar de gente pela janela de Hollywood, a gente... Político... A gente vai ter ainda... Porque estão vendo as fitas. Não para de ter fitas. Tudo era filmado. Pra você ter uma ideia, se chamavam meninos de programa, meninas de programa, crianças. Então, quantidade de óleo infantil? 1.000 litros de óleo infantil. Nossa. Aí ele disse, não, porque tava no atacado. Pô. Atacado pra onde? Ele não tem bebê dentro de casa para fazer esse consumo. As pessoas eram drogadas e obrigadas a fazer sexo durante 6 a 7 dias. Sem parar. 6 a 7 dias? Dias. E tinham médicos que estavam lá. Pra garantir que não morresse. Não, pra garantir que não morresse, pra botar soro. Sei. Né? E também pra fazer as drogas injetáveis. Caramba. Que a ketamina era usada pra isso. Todo um mecanismo pra... Todo um mecanismo. E aí, como você vai desdobrando tudo, todo mundo conhece o Didi. Né? Todo mundo conhece. Aí o que acontece? Quem era o médico do Michael Jackson? Era o mesmo? Muito amigo íntimo dele. Ainda não se sabe se ele fazia parte da equipe ou comandava alguma equipe. O fato é que tá tudo interligado. E tem uma ex-mulher dele, que os filhos são dela e dele, né? Que viveu com ele, que escreveu, entre aspas, ela já faleceu, e deixou escrito com um amigo que se acontecesse alguma coisa com ela, publicasse. O livro foi publicado, os filhos dizem que não é da mãe, mas ok. O fato é que descreve tudo que essa ex-namorada Ventura falou, ela descreve idêntico, modus operandi. Idêntico. E essa mulher fala que toda vez apanhava horrores e que ele tinha uma perversão sexual com meninos. Então todas as mulheres dele eram obrigadas a fazer sexo com meninos, com crianças e com homens, e ele tinha a perversão de ficar olhando. Então, assim, é uma podridão que você fala, como é que ele mesmo denunciado continuou fazendo? Porque ele acreditou que nada aconteceria. Essa? Exatamente, essa é a aventura, né? Isso. Então, essa namorada ficou 10 anos com ele. E ela botou a boca no trombone, falou tudo que tinha que falar e depois calou a boca por 20 milhões. Mas hoje tem no Texas um advogado representando 120 pessoas que vão denunciar. Entre essas pessoas, crianças que na época tinham 9, 12 e 14 anos. Meu Deus. Então, assim, é uma podridão, porque todo mundo tá lá. Tá todo mundo envolvido. Por exemplo, a Jennifer Lopez foi namorada dele. Essa não tá querendo nem falar sobre o assunto, né? O Jay-Z
Zio, é o marido, Jay-Z, né? Marido da coisa. É muito amigo dele. Se ele tá participando ou não, ninguém sabe. Porque, assim, disse que a coisa era assim, ficava até uma determinada hora. Depois de uma determinada hora, algumas pessoas iam embora e depois começava, então, essa sessão que durava 6, 7 dias. Essa loucura. Agora, o fato é que todo mundo sabia. Não, e Leonardo DiCaprio... A gente não pode dizer se estava lá, se participou, mas que sabia que depois de uma determinada hora... Em algum momento foi numa festa e pode ter saído antes. Exatamente. Essa é a Casey Ventura e a outra é Kim Potter. Que foi a primeira mulher dele. Isso. Exatamente. Que atribui esse diário, né, que virou um livro. Isso. Não é isso? E ela diz nesse livro que quem planejou a morte do Big foi ele. É mesmo? Sim, explodindo o carro, coisas absurdas. Coisa de máfia. Coisa de máfia. Assim, ele foi subindo e é como se fosse inatingível. Mais ou menos, lembra um pouco a história, mas aí esse é mais... O Didi é mais perverso, aquele escândalo que dizem que ele foi morto, o Jeffrey. Você lembra da história do Jeffrey? Sim. Se lembra? Epstein, exatamente. Jeffrey Epstein. Que também sabia, né? Que também sabia. Que ainda não acabaram de ver as fitas também. Então a gente tem aí nos próximos, eu acredito, 5 anos, muita coisa pra rolar. Porque assim, mesmo... Deve ter muita gente tentando impedir que role também, né? Mas é tanto material, porque o Didi filmava tudo. Porque ele chantageava as pessoas. Quem tá com o Epstein ou o Trump. Exatamente. Aí você fala tudo. Então, mas esse era menos do que o Didi, porque esse aí, que conste, não tinha essa coisa de drogar as pessoas e obrigar. Então ele fazia cárcere privado, literal. E tinha fita de todo mundo. Até para chantagem, né? Talvez. Sempre. Tanto que a Polícia Federal, uma dos processos é por chantagem. De quem? De meios ilícitos para fazer chantagem com as pessoas. Então ele está sendo processado por várias coisas. Prostituição infantil, facilitação de prostituição, que nos Estados Unidos é proibido, pedofilia. É perpétua, né? Se for, é perpétuo. E olha que ele tá com um time de advogados. Imagino, caríssimos, né? Os melhores. Mas eu acho que não sai dali, não. Não acredito. Porque é muita coisa. E vai virar... Olha, deve ter muita gente em Hollywood, assim, ou fazendo promessa, ou fazendo qualquer coisa. Você pode ter ido a uma festa e não ter participado? Pode. Agora, se você foi a várias, uma coisa é a gente chegar numa festa... muito louca. Não, você tá olhando ali. Já fui a festas que eu olhava assim, eu falei, tá na hora de ir embora. Agora, então, eu sempre dava uma desculpa assim, eu vou ao toalete. E o toalete eu ia em casa, no toalete de casa. Muito louca, você fala. Não vi nada, nem quero ver. Agora, se você vai a várias festas dessa, você não tem como dizer que eu não sabia o que acontecia. Não tem como. Jennifer Lopez que tá... Exatamente. Que foi no início, né? Também, né? Eu acho que foi no início da carreira dela, né? Podia ser, ela podia não saber? Podia. Eu acho. Não, com certeza cada um desses artistas agora tá com seu advogado vendo qualquer estratégia pra... O grande problema é que ele drogava as pessoas. E aí, quando as pessoas acordavam alguns dias e tinha equipe médica, enfermeiros ali. Não sabia o que fez. Aí tinha as gravações. Putz. O Justin Bieber, eu acho que foi uma vítima. Ele não declarou, mas ele tem uma música, se eu não me engano, chama Lonely. Como? Não. Lonely. Ah, que tem um videoclipe que aparece um monte de palavras assim? Lonely. Acho que é. Vê se não é Lonely. Que ele descreve, literalmente, o preço que ele pagou por um sucesso. Ele fala alguma coisa do tipo, eu era muito criança, sofri coisas horrorosas e paguei um preço muito caro pelo sucesso. E ele se salva porque ele começa a buscar religião, né? Ele muda total... Lonely. Lonely. E esse é o DiCaprio lá atrás, né? Então, assim, pode ser que não sabia? Pode.
Mas eu acho que nos próximos 5 anos vai ter tanta coisa, a gente não vai ter que falar desse caso ainda muito. Vai virar série, Vai virar série, porque assim, só pode virar alguma coisa depois que tiver provas e acabar o processo. Quando começa esse processo? Ano que vem só, né? Ano que vem. Mas ele não tá conseguindo responder em liberdade. Ofereceu $50 milhões, agora vai dobrar a aposta, agora fez um green team de advogados e acho pouco provável. Acho também. Porque Muito ele pode... pouco provável que as acusações e a prova e ele pode impedir, ele pode interferir na O grande medo não é esse não, fazer o que aconteceu com o Jeffrey. Apagarem o cara. Apagarem ele, claro. Ele não está comendo na penitenciária. De medo. Ele está com medo de ser Porque morto. é um arquivo vale... Meu Deus, eu não tinha pensado nem nessa possibilidade. Ele não está comendo, disse que ele já está assim. Que ele está com medo de comer. Que é claro. Claro. Pensa bem, ele é um arquivo vivo. Total. Ele vale muito morto. E a personalidade dele, como que você avalia? Além de narcisista, né? Claro. Eu acho que o narcisismo dele está dentro da psicopatia. É. E acho que ele é um psicopata daqueles muito perversos. Muito perversos. Porque ele espancava mesmo. Ele tinha um prazer de espancar, ele tinha um prazer de... Ele tinha ódio pelas mulheres. Eu nunca vi um homem detestar tanto mulher. Porque as mulheres, para dar prazer a ele obrigava elas a transarem com outros homens. Na frente, ele ficava se masturbando. Todas descrevem isso. Esse advogado que está com 120 pessoas diz que tem mais 100 para representar, que ainda está juntando as provas. Então, assim, não vai ser parável. E tem uma coisa... Ele tinha tanta certeza que não ia ser pego que a Polícia Federal vai na casa dele, além de encontrar 1000 frascos de óleo de bebê, encontrou muitas gravações, muitas drogas, muitas armas. Ele botava a arma a mulher dele, que foi mãe dos filhos, ele espancava e botava a arma. Meu Deus. Assim, se abrir a boca, mato. Eu te mato. E tem um outro rapper também que morreu. Os dois com 25 anos, eu achei interessante. Tupac. Que também dizem que foi ele. Que nesse suposto livro atribuído à mulher, a Potter... Ela fala sobre isso. Ela fala sobre isso. E os filhos negam, mas o filho mais velho dele também era o cara que coordenava as festas. As White Party, as Free Cops. É meio... Olha... Eu acho difícil a gente pegar. Se ele é responsável por essas mortes, e se tiver mais morte por aí, que ele foi calando, é quase um serial killer. Total. Então, assim, eu acho que o caso do Jeffrey vai ficar pequeno. Vai ficar muito pequeno na frente. E eu acho que nada é coincidência, mas acabou de sair um filme que é aquele Pisque Duas Vezes, você viu? Ainda não vi. Que é isso? Eu acho que é. É meio assustador, que é... Um cara muito poderoso leva uma galera pra ilha, topa, e acontecem absurdos. E é muito... E é baseado em... Não é baseado não, é em ficção. nada, é ficção, mas sair logo agora, acabou de sair. Porque o Jeffrey fazia isso, né, na ilha. Uma ilha, exato. Mas olha, o Jeffrey se tornou um psicopata leve. Perto do Didi. Bem leve. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente vê a tal da cultura do silêncio, né? As pessoas se iludem que aquele cara vai me dar o que eu quero. Fama, sucesso, É um preço que é impagável. Tem coisas que não dá pra pagar, porque senão você vende a alma. E vender a alma pra mim, não é vender a alma pro diabo, é se trair. Você se traiu, é a tal da sua essência. Se você trai sua essência, meu querido... Olha lá, eu pensei 2 vezes esse filme. Vou ver. Cara, E é interessante, não sei se você está notando, cada vez mais as ficções, as séries estão trazendo esse comportamento. Que é um comportamento muito mais predominante porque é culturalmente exaltado. Nos tempos de individualismo, vale tudo. Então, assim, a gente tem uma cultura psicopática que culturalmente se estimula um comportamento psicopático. Que se você não tiver muito reto nos teus valores, no teu trajeto, você pode facilmente atingir um tipo de sucesso que você se vende rápido.
Nessa hora que não dá para desconectar, de lembrar quem era você. O que a sua criança diria de você hoje? De vez em quando eu me faço sempre essa coisa. O que a Biazinha diria para mim hoje? Teria vergonha? Teria orgulho? Teria, tipo assim, você cuidou bem de mim? Isso é uma pergunta que a gente não pode deixar de se fazer. São os atalhos, né? A Lia Luft falava uma frase tão linda, né? Que era... Ela dizia assim, a infância é um território que a gente está sempre pisando. A gente sempre tem que voltar lá. Mas a gente está sempre revisitando. Revisitando e pisando, porque ou vai voltar por traumas, ou vai voltar porque a gente está indo e a gente fala assim, como Vilelinha, né? Qual era o teu apelido de criança? Rô. Putz, não sei. Divino. Qual era o apelido? Divino na escola, assim, mas depois... Divino? Rosinho? Não, era divino. Divino. O que a tua criança falaria pra você hoje? Cara, eu acho que ele gostaria bastante, viu? Ou então ele diria assim, quem diria, hein? A gente achava que não ia dar em nada. E isso é uma coisa que é aquela hora que você fala assim, tá valendo. Com todas as pedradas, com todas as traições, decepções, tá valendo. Sempre vale. Entendeu? Porque o saldo é muito positivo, né? É muito positivo. É isso que a gente não pode esquecer. Porque a gente o cérebro humano tem uma tendência horrorosa de sempre lembrar de coisa ruim. Por que é assim? Pela nossa evolução? Porque assim, o corpo humano é uma máquina projetada para duas coisas: sobreviver e buscar prazer imediato. E passar os genes para frente. Então, sobreviver, eu tenho que ter muito medo e eu tenho que decorar aquilo que me ameaça. Senão não sobrevivo. E eu tenho que ter prazer imediato porque eu precisava reproduzir. Daí surgem os dois circuitos que a gente tem que conhecer para não ficar refém disso, porque mudou muito, não é mais o mamute que a gente tem que enfrentar. Né? O perigo não vem mais como vinha, é diferente. E os prazeres também mudaram, abriu um leque de prazer. Um homem primitivo, o único prazer que ele tinha era sexual. E tinha que ser rápido, porque se ele fosse caçar, ele podia não voltar. Comida, talvez? Não, né? Não, era sobrevivência. Né? A comida, porque não tinha essa coisa. Não tinha essa fartura, essa A comida não dava dopamina. Não tinha esses aditivos todos. Verdade. Era comida de verdade. Hoje você tem coisas que não são comida. É coisa maquiada de comida. Então era necessário esses circuitos estão rodando pra gente até hoje. Se a gente não tem consciência disso, a gente se deixa cair muito facilmente em vícios e a gente se deixa cair muito facilmente em medos. O vício, essa compulsão, ela vem de uma... Eu não sei se é... Quando eu me deixo cair por um vício, uma repetição de coisas que eu sei que me faz mal, mas eu não consigo sair desse ciclo sabendo que isso me faz mal. Isso tem a ver com você falou de... Com a dopamina vagabunda. Ou não lembrar também quem eu era antes. Aquela pessoa, de repente, ela começa a se tornar uma pessoa que eu sou, por essas conexões que elas vão fazendo sempre a mesma conexão, e eu vou conseguindo a mesma coisa, vou conseguindo a mesma... Cada vez com um Mas você vai precisar menor. mais, né? Mais do mesmo. Exato. Uhum. E como quebrar esse ciclo, né? Porque é muito difícil. Todo vício ou toda compulsão esconde algum vazio. E aí... O vício não vem do nada. Eu não tô bem em tudo e vou me viciar em alguma coisa. Não. Tem um buraco que você não visita. Tá. Tem um buraco que é aquela... Sabe aquela coisa que é quando a gente olha pro abismo, o abismo olha pra gente, mas eu já acho que é o contrário. Quando a gente olha pro abismo e a gente descobre o que eu faço para não cair nesse abismo, tem aquela voz, a gente dá o pulo. Aí é a mola que faz a gente ir pra frente. Pular pra esse... E eu acho que tem uma hora que a gente pula, mas para pegar a mola de volta. Todo vício reflete um vazio. O que ele está preenchendo na tua vida? É um pedido de ajuda também? É uma sinalização de que você está preenchendo alguma coisa que você não identificou. Não tenha dúvida. Todo vício esconde um vazio. E isso a gente pode falar para tudo. Quando você escuta, por exemplo, um vício
em droga, normalmente é o quê? Claro, pode ser muitas coisas, mas um exemplo. Olha, tem gente que usa droga para manter uma identidade. Para manter uma... Por exemplo, cocaína. Tá. Vamos falar da cocaína. A cocaína, durante muito tempo, tinha pessoas que falavam, eu tenho que usar, porque tinha gente que começou assim, final de semana, né? Eu uso só final de semana para me divertir. Aí a pessoa ficava tão bem, ficava tão... As pessoas gostavam dela daquele jeito? Falava, falante, a pessoa era até mais tímida. Aí ela fala, ela se desenrola. Aí o que acontecia? Usava final de semana, segunda vinha a recaída, né? Ficava chapado, ficava meio mole. Aí, tipo assim, não, vou cheirar pra ir pro trabalho. Aí a pessoa, aí chegava lá, puxa, rendi mais. Então, por que eu vou deixar de usar? Então, aquilo que era recreativo passa a ser, entre aspas, uma solução. Uma muleta. Então, assim, sempre foi assim, sempre será. Isso vício em comida, isso vício em relacionamentos. É tudo igual. Nós temos tendência a isso? Temos. Exatamente pela coisa do prazer imediato, que começou lá atrás. Só que hoje tem tantas opções que os vícios ficaram distribuídos. Agora, se a gente entende que esse vício está me tirando de algum vazio que eu tenho que ver, que eu tenho que visitar, aí, meu querido, a gente tem que ir lá. Viver é doloroso, mas ao mesmo tempo, quando a gente visita nossos vazios e a gente volta de lá, isso dá uma força, porque aí você descobre que você sobrevive a tudo. Eu vou te dizer, as vezes que eu mais sofri na minha vida, quando eu olhei depois, eu falei, caramba, eu não sabia que eu era capaz de suportar isso. Então. E aí quando eu paro e falo assim, se eu suportei isso, nada é tão assim. É isso que eu estou dizendo, todos nós temos uma fênix dentro da gente. O mito da fênix está dentro do cérebro humano. Todos os mitos estão, né? No fundo, são os arquétipos, né? Vamos falar também sobre... Você falou muito sobre fetiches, né? A gente tá falando do Diri. E esses relacionamentos, não sei se isso entra como vício também. Pessoas que precisam de certos estímulos para relacionamento, para sexo, para alguma coisa. Isso também entra nessa parte de... Acho que sim. Né? Acho que sim. Acho que sim, porque assim, se a gente pensar que sexo bom, ele devia ser bom porque é bom. Porque você gosta de alguém e é legal estar com aquela pessoa, e o sexo é uma conexão de corpos, que é bacana, que libera uma outra substância, não só a dopamina do prazer, mas também a ocitocina da liga, que faz você se ligar naquela pessoa. Agora, tem gente que precisa de tantas coisas para ter um sexo que você criou um problema. Tinha uma série, acho que era baseado nas histórias do Nelson Rodrigues, ou do A Vida Como Luiz Ela É? Fernando Veríssimo, A Vida Como Ela É. Não é? Que era muito interessante essa série, que eram atores maravilhosos, e que tinha uma mulher que ela começou a ter coisas para fazer sexo, que ela tinha que pensar não sei o que, por final ela estava pensando no homem na lua, ela estava pensando em tanta coisa, ela nunca mais conseguiu ter prazer. Era um trabalho. Então, assim, tá escondendo algum vazio. Porque, assim, quando você está procurando muita coisa, essa performance, eu desconfio sempre que onde está o buraco? Porque não é ali. Tem buraco para ser preenchido. E a gente tem mania de não buscar os nossos buracos. A gente tem medo, mas a gente só cresce se a gente enfrentar os buracos. Não tem jeito. Cada vez eu vejo mais isso. E vale tão a pena, porque toda vez que você volta de um medo que você enfrentou, você volta melhor. E você fala assim... O que não te mata te faz mais forte. Nietzsche, exatamente. O que não te mata te fortalece. Eu acho que é isso, tá na essência humana. A gente é que não dá vazão a isso. O que é isso aí? BDMS. BDMS. O que é? Isso é um tipo de relacionamento que alguns casais se propõem, desde que seja permitido, em que combinado, que você tem o bondage, que é a escravidão,
né? Do B, você tem o D de dominação, M de masoquismo, S de sadismo. Tá? Então existe toda essa... Pra você ver, quando começa a inventar muito, tem alguma coisa errada. Tá faltando. Era pra ser bom basiquinho. Eu acho que feijão com arroz sempre vai resolver. A gente vê em filme, tem que ter umas palavras. Exatamente. Porque não é o não, né? O não faz parte do jogo. Aí tem que ter uma palavra que é hipopótamo. Aí tem que parar. Exatamente, né? Porque é a margem de segurança. É muito difícil você ter um relacionamento que seja BDMS, que vai acabar bem. Porque, por exemplo, você imagina um casal que começa e um já está acostumado àquilo e o outro nunca fez. A probabilidade do que nunca fez se lambuzar... O exemplo do 50 Tons de Cinza, que fez muito sucesso, né? Exatamente isso. Então, o que acontece? Qual é a garantia daquele que nunca fez perder a mão? Não perder a mão. Muito difícil. Muito difícil. E a gente viu isso, né? No casal que se separou há pouco tempo, em que foi revelado prints dessa relação, que me parece que foram permitidos